Eu sou o pastor João Carlos, estou com você aqui neste nosso canal PRJC e eu queria pedir um grande favor a você. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, interaja comigo no canal. Vamos fazer crescer este canal para alcançarmos um grande número de pessoas. Compartilhe esses vídeos, compartilhe este canal com seus amigos, inscreva-se, por favor, me ajude a levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. E ele tinha êxito em tudo o que fazia, porque o Senhor era com ele. Quem era esse que tinha êxito em tudo o que fazia? Vamos refletir um pouco? Medite comigo. Bem, em Samuel, capítulo 18, narra o início da trajetória de um grande personagem da Bíblia Sagrada que chamava-se Davi. Sim, ele mesmo, o famoso rei Davi, o grande rei Davi. Homem de Deus, cheio de problemas, cheio de dificuldades, passou cada dificuldade, mas esse homem nunca deixou de confiar em Deus. Sempre demonstrava a sua humildade, a sua esperança, e sempre quando ele errava e era descoberto o seu erro, ele sentia esse erro pela revelação de Deus, ele então se humilhava diante do Senhor, pedia a sua misericórdia e clamava pelo seu perdão. E Deus então o perdoava, porque Deus é rico em misericórdia. Você sabe disso, não sabe? Amém? Que bênção! Então Davi, a Bíblia fala e narra nesse capítulo que tudo que ele fazia, ele tinha êxito. Por quê? Porque Deus era com ele. Nas suas batalhas, em tudo que ele saía para fazer, nas suas investidas, ele tinha vitória. E isso trouxe para Davi grande expectativa do povo. O povo gostava de Davi. Os soldados de Saul gostavam de Davi. As pessoas amavam a Davi, porque Davi era uma pessoa que sabia se conduzir. A Bíblia fala, nesse capítulo 18, que ele conduzia-se com prudência. O que acontece? Saul tinha sido colocado como rei de Israel pelo profeta Samuel. Samuel, uma figura grandiosa no Antigo Testamento. Sabe o que a Bíblia fala sobre Samuel? A Bíblia fala sobre Samuel que nenhuma das palavras deste homem caiu por terra. Você acredita nisso? Tudo que Samuel falou foi proveitoso. Nada do que ele falou foi desperdiçado. Nada do que ele falou caiu por terra, porque Samuel falava com propriedade. Samuel falava com autoridade. Samuel falava com propósito. E isso fazia com que as suas palavras tivessem valor. Uma pergunta: as nossas palavras têm tido valor? São valorizadas? Nós estamos falando muita bobagem, muita besteira, muita ladainha? Ou nós nos portamos como pessoas de caráter, como pessoas que sabem se conduzir e as pessoas gostam de nos ouvir e levam muito a sério aquilo que a gente fala? Olha que muitas nossas palavras caem por terra, mas com Samuel não. Samuel, as suas palavras eram todas levadas muito a sério, porque ele falava com muito propósito e propriedade, com autoridade que vinha de Deus e sabia se conduzir entre o povo. E Davi aprendeu isso com Samuel, sabia? Davi então se conduzia prudentemente. E mesmo que atraindo a inveja de Saul, por que Saul ficou com inveja? Porque Saul ficou com medo. Saul ficou com medo de perder o reino, porque viu que Davi era aclamado pelo povo e até mesmo seus soldados e generais e capitães gostavam de Davi.
Por que Davi era tão querido? Porque ele confiava no Senhor. E ele tinha também um bom aspecto. A Bíblia fala que era gostoso ficar do lado de Davi. Era aquele cara gente boa, aquela pessoa bacana, aquele camarada que você gosta de ficar junto com ele. É um camarada prudente, que sabe o que fala e sabe se conduzir. Este era Davi. E Davi, então, ele provocou a ira de Saul e foi perseguido com muita ira por Saul. Saul ficou taiadaço com Davi, de tal forma que para onde Davi ia, ele ia atrás. Saul parou com tudo no reino para poder perseguir Davi. Mas o que nos interessa aqui é o que diz o versículo 14 do capítulo 18 de 1 Samuel. Ele tinha êxito em tudo que ele fazia, porque Deus era com ele. E aí uma pergunta para a nossa reflexão. Você, eu, nós estamos tendo êxito em tudo que nós fazemos ou não? Nós somos colecionadores de fracassos ou nós somos pessoas que temos tido grandes vitórias? Nós estamos conseguindo colocar em prática os nossos planos e projetos ou, como diz o velho ditado, estamos sempre dando com os burros na água? Se estamos assim, por quê? O que tem acontecido conosco? Estamos com planos bem elaborados? Estamos buscando a sabedoria de Deus? Estamos sendo direcionados pelo Senhor? Mas o momento é tão difícil. Sempre foi. Nunca foi fácil. Olha Davi. Estava sendo perseguido por Saul, estava sendo perseguido pelos inimigos, estava sendo perseguido pelo próprio exército, teve que se esconder numa caverna que chamava-se Caverna de Adulão, fugindo de Saul, fugindo de todo mundo, mas mesmo assim ele continuou confiando no Senhor. Mesmo com medo, mesmo com dificuldades, mesmo com tristeza, ele continuou confiando no Senhor. Ele fala no Salmo 57, eu continuo andando e glorificando ao Senhor. Não nessas palavras, mas trazendo para nossos dias, ele falava, eu sigo glorificando a Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a um povo que quer me destruir, mesmo em meio a pessoas que procuram me devorar, com seus dentes como de feras, com o seu aspecto como de leão, mas Deus é um justo juiz e Deus é comigo. Ele vai me dar o seu livramento. E assim nós vamos conduzindo a nossa vida, pensando e sabendo que a direção de Deus na nossa vida, numa vida de propósito bem fixado no coração e na nossa missão, nós vamos conseguir chegar lá na frente. E se as coisas não têm dado certo para nós, vale um momento de reflexão para ver o que estamos fazendo da vida. Afinal de contas, como estamos levando a nossa vida? Como estamos levando os nossos sonhos? Como estamos estabelecendo os nossos projetos? Como fazemos para que as coisas vão em frente? E como devemos fazer para que as coisas deem certo? São reflexões sérias que devem ser pensadas para que a nossa vida tome um rumo de vitória. E que Deus possa nos abençoar. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.